Então, pessoal, a gente viu sobre o desbridamento enzimático. Agora a gente vai entender o que é o desbridamento autolítico. Então, antes de eu iniciar a explicação, só para vocês entenderem o que essas duas pomadinhas elas têm na composição. Eu acho que aqui não vai dar para ler muito bem, mas ambas as pomadas, pessoal, elas contêm hidrogel com alginato. Bacana? Então, qual que é a função, pessoal? Primeiramente, qual que é a função do hidrogel e qual que é a função do alginato? O hidrogel, ele ajuda o meio da lesão, o leito da lesão, a ficar numa umidade adequada para que aquele tecido de granulação ele possa sobreviver. Vou usar o termo claro, o termo mais comum. Então o hidrogel ele mantém o leito da lesão propício para que haja o processo de cicatrização. Bacana, grava isso aí na cabeça. O alginato, pessoal, ele é uma propriedade química que entra para fazer um auxílio para o hidrogel, que nada mais é do que manter toda aquela umidade que ele está controlando do leito da lesão segura. O alginato ele vai fazer uma absorção de toda a umidade que estiver em excesso no leito da lesão. E ele é muito bom também para tratar alguns tipos de sangramento na lesão do meu paciente. Vocês já viram aquelas lesões que começa a fazer o curativo, ela sangra, escorre muito sangue? O alginato ele é maravilhoso para conter sangramento também no leito da lesão. Então por que eu quero que vocês entendam isso? Porque partindo desse pressuposto que eu tenho uma cobertura que mantém minha lesão hidratada na medida ideal e mantém a umidade controlada para que ela não fique em excesso, na lesão que vocês vão ver agora, vocês vão entender por que eu expliquei isso. Olha lá que bacana. Lembra que lá na foto acima eu tinha feito uma explicação que esse tecido amarelinho aqui ele chama-se esfacelo? Você está vendo como que o esfacelo ele saiu aqui nessa segunda lesão? Onde que entra o desbridamento autolítico, pessoal? O termo autolítico, toda vez que vocês ouvirem desbridamento autolítico, significa que o próprio corpo do meu paciente, através de mecanismos que você utilizou para fazer com que ele ficasse propício para fazer a cicatrização, o próprio corpo do paciente elimina o tecido morto. Olha que bacana. Então, quando eu falar a palavra desbridamento autolítico, eu estou querendo dizer que o meu próprio paciente, o próprio mecanismo de defesa do organismo do meu paciente, associado, lógico, a uma boa cobertura, faz com que o tecido desvitalizado saia da lesão e comece a ficar somente o tecido de granulação. Por que que isso é importante? Porque vocês vão entender depois que por mais que eu tenha esse tecido desvitalizado aqui, pessoal, não vai ser em todas as lesões que eu vou usar uma cobertura em gel. Tá entendendo? Aqui é o que eu quero explicar para vocês. Lesão não é uma receita de bolo, tá? Não é porque vocês vão aprender aqui hoje desbridamento enzimático, autolítico, instrumental, que vocês vão chegar lá no paciente de vocês e puxa, bacana, o Matheus falou lá que tinha esfacelo, então taca colagenase, taca hidrogel. Calma, porque cada lesão tem um tipo de tratamento. E é você, enfermeiro, que vai avaliar isso e colocar em prática no momento ideal aquela cobertura. Então vocês entenderam o seguinte: desbridamento enzimático é quando eu uso uma pomada para tirar esse tecido morto. Matheus, eu não poderia usar uma colagenase aqui? Não ia dar certo também? Por que eu não posso usar uma colagenase e uma papaina aqui para tirar esse tecido morto, para crescer logo esse tecido vitalizado? Por que eu tenho que usar uma pomada que contém hidrogel com alginato? É aí que entra a sua avaliação. E olha que legal. Vocês estão vendo como que esse esfacelo está superficial? Olha como que ele está fino. Olha como que você vê através dele todo o tecido de granulação. Então imagina o seguinte: se você usar a colagenase aqui, ou se você usar a papaina aqui, lógico, numa concentração um pouco menor, ou vamos supor que você use ela numa concentração maior, o que pode acontecer? Quando você tem tecido vitalizado, né, tecido de granulação muito próximo do tecido desvitalizado, e você usa uma cobertura para retirar esse tecido morto, lembra que você vai tirar também tecido vivo.
e você quer matar esse tecido aqui de granulação, você quer retirar esse tecido de granulação do seu paciente, de maneira alguma. Então, quando eu tenho um esfacelo muito superficial, eu não vou arriscar, pessoal, usar uma cobertura enzimática para fazer essa retirada, porque não compensa. Eu vou destruir tecido vivo nesse processo, tecido de granulação nesse processo. Então, quando for um esfacelo superficial, deixa que o corpo resolve. Coloca uma pomadinha ali que vai manter o meio da lesão na umidade ideal, na absorção ideal para essa umidade em excesso, para essa exsudação em excesso, e deixa o corpo resolver isso aqui. Não precisa usar uma pomada agressiva e destruir tecido em vão, entendeu? Por isso a diferença das estratégias. Se eu usar colagenase aqui, pessoal, vai funcionar também. De uma forma ou de outra, o corpo humano ele é complexo, ele consegue se virar, até você fazendo as coisas erradas na maioria das vezes. Mas a gente, como profissional, tem que entender o porquê que a gente vai usar cada tipo de cobertura. Não é simplesmente, colagenase funciona aqui porque eu vi usar na Dona Maria, eu vi usar no seu João, eu vi usar no seu José. Então, coloca a colagenase aqui que vai dar certo. Bacana, até pode dar certo. Mas eu destruí tecido vitalizado nesse processo, eu matei tecido de granulação à toa, às vezes eu demorei mais para fazer com que essa cicatrização acontecesse, porque eu fui destruindo tecido vivo. Vocês estão entendendo? Não precisa usar a pomada errada no momento dessa fase da lesão. Avalie cada estágio da lesão do seu paciente e, mediante a sua avaliação, você usa uma pomada que vai ser ideal e menos agressiva para aquele tipo de lesão. Ficou claro? Desbridamento enzimático, pomadinha para tirar tecido morto. Quando que eu uso? Quando esse tecido morto está muito aderido, muito espesso. Aí eu vou lá e acelero esse processo usando uma pomadinha feita para isso. Autolítico é quando eu tenho uma situação aqui de tecido morto também, desvitalizado, mas que eu não preciso ser agressivo, eu não preciso colocar uma pomada que vai fazer isso de forma agressiva, matar tecido de granulação. Eu coloco uma pomadinha aqui só para manter o meio dessa lesão adequado, enquanto o corpo do meu paciente faz o resto. Tá bom? Olha só, aqui tem um outro exemplo de autolítico. Olha que bacana. Tá vendo que aquele autolítico tava uma lesão superficial? E depois eu vou explicar para vocês a diferença. Aqui, pessoal, eu tenho uma lesão cavitária. Ih, Matheus, e agora? O que eu faço? Vou passar colagenase aqui também? Vou passar hidrogel aqui também? Porque você falou que no outro caso funciona. Ó, tem um monte de esfacelo aqui nessa lesão. É só usar colagenase, é só usar papaína. Ou coloca um hidrogel ali que o corpo vai resolver. Aí não. E sabe por que aí não? Porque aqui eu já tenho uma lesão cavitária. E qual que é o problema das minhas lesões cavitárias? Excesso de umidade. Onde que está o problema disso, pessoal? Se eu usar aqui uma colagenase, uma papaína, um hidrogel, qualquer coisa que seja, de forma líquida, eu não consigo controlar a quantidade de umidade do leito da minha lesão. E se eu não controlo a quantidade do leito da minha lesão não cicatriza. Ela vai ficar com excesso de bactéria, excesso de biofilme e ela não vai fechar. Então vai ser um murro na ponta de uma faca. Eu vou tentar tirar tecido morto enquanto o meu corpo está produzindo mais tecido desvitalizado. E agora? O que eu vou usar nesse tipo de lesão? É aí que entra a nossa querida placa. E por que eu coloquei para vocês aqui duas plaquinhas? Essa primeira aqui, pessoal, tá vendo que ela tem esses risquinhos? Isso aqui é uma placa de hidrofibra. O que significa isso? Tá vendo que ele tem esse AG aqui em cima? Lógico, né, pessoal? A marca chama-se Aquacel. Todo mundo conhece por Aquacel, né, que é da Convatec, mas tem várias outras marcas aí de placas no mercado que também contêm as mesmas propriedades que essa. Mas só para vocês entenderem, a placa de hidrofibra com AG, que significa prata, que é um antimicrobiano, ela vai ser fundamental nesse tipo de lesão. E sabe por quê? Porque se eu colocar ali qualquer outra pomada em gel, eu não vou conseguir controlar a umidade dessa lesão. Mas com essa placa aqui eu vou. E qual que é a diferença dessa placa para o gel? A composição química, a composição estrutural dela.
Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu sei que o fabricante ele orienta deixar essa placa aqui até 7 dias. E dependendo da situação pode até estender um pouco mais. Pessoal, na prática, isso não funciona dessa forma, tá? Nessa lesão acima que eu mostrei para vocês, é 24 horas. 24 horas. Não adianta querer estender porque a placa ela vai saturar em 24 horas. Se bobear até menos. Mas a gente tem que estender um pouquinho. Mas, com relação à ação dela de absorção, eu consigo ter o diferencial nesses tipos de lesões cavitárias. Coisa que eu não preciso me preocupar naquela primeira lesão que vocês viram que estava mais superficial. Vocês entenderam? Então, por que ela é importante? Porque ela vai ter um agente antimicrobiano. E o que é um agente antimicrobiano, pessoal? Lembra que eu falei para vocês da colagenase? Que a colagenase ela tem um antibiótico. E o antibiótico ele não ajuda praticamente em nada quando se trata de lesão com potencial infeccioso. Por que o antibiótico não vai ajudar praticamente em nada? Porque antibiótico só mata a bactéria. Vocês estão entendendo? O antimicrobiano não. O agente antimicrobiano, ele mata bactéria, ele mata fungo, ele mata protozoário. Se tiver vírus na lesão, ele vai matar também. Ele, de uma forma geral, por ele ser um antimicrobiano, ele vai retirar tudo aquilo que seja micro-organismos que estão atrapalhando o processo de cicatrização e fazendo essa lesão ficar infectada. Então, a atuação dele, pessoal, é mais ampla, o leque dele é maior com relação aos bichinhos que tem naquela lesão. Diferente do antibiótico que, se tiver bactéria, ele vai matar, se tiver qualquer outra coisa, ele não vai dar conta. Vocês estão entendendo a diferença? Por que eu coloquei duas placas aqui? Uma com prata e uma sem prata. Lembra do hidrogel, do Safigel, do Casex? O que eu falei para vocês que ele tinha na composição? Alginato, não é verdade? Alginato de cálcio com sódio, beleza? Essa placa aqui é uma placa de alginato. Olha que legal. E por que eu coloquei o exemplo de uma placa com alginato aqui? Para vocês entenderem que, dependendo da cavidade da minha lesão, eu não vou conseguir usar um Safigel, por exemplo, numa lesão cavitária. E aí eu venho aqui e uso uma placa com alginato também, que é o que tem na estrutura do Safigel, mas com um poder de absorção que o Safigel não teria. Tá vendo a diferença? O mesmo produto, a mesma composição química, mas um em um formato de placa e o outro em formato de gel, específico para cada momento do estágio da lesão do meu paciente. Olha que bacana. Mas quando que eu vou usar uma com prata e quando que eu vou usar uma sem prata? De acordo com o potencial infeccioso daquela lesão. Vocês estão entendendo? Se eu tenho uma lesão, pessoal, que não tem potencial infeccioso, para que eu vou colocar prata? Só para pagar mais caro na placa? Só para gastar dinheiro à toa? Só para usar produto à toa? Eu não preciso usar a prata em todas as minhas lesões. Eu vou usar aqui uma plaquinha com alginato. Vai absorver do mesmo jeito, vai resolver o problema de umidade em excesso do mesmo jeito e eu não gasto com produto em excesso. Vocês entenderam a diferença? Então é isso que eu falo. O enfermeiro ele tem que saber cada estágio da lesão, que cobertura que usar. Porque se você pegar uma lesão cavitária, sobra a imagem lá, por favor. Se você pegar essa lesão cavitária e colocar um Safigel aqui, você sabe o que vai acontecer? A umidade vai aumentar em dobro. Você vai criar um meio de cultura absurdo. E aí você não vai resolver o problema do seu paciente nunca. Então, lesões cavitárias, pessoal, placas de alta absorção. E aí você escolhe se vai colocar prata ou não vai colocar prata. É óbvio que nessa lesão aqui a gente vai usar prata pela quantidade de exudação. Olha aqui, parece um leite condensado, olha que maravilha. Se alguém estiver comendo leite condensado aí agora, vai cuspir tudo, né? Mas olha que beleza. Tudo babando, exudação em excesso. Por quê? Lesão cavitária. Agora volta aquela lesão lá acima, superficial do autolítico. Olha só. Olha a lesão superficial. Para que eu vou usar uma placa aqui, pessoal? Até funciona, tá? Eu não tô falando que não vai funcionar, mas é uma lesão superficial. Vocês têm que analisar que tudo é custo, pessoal. Tudo é custo-benefício. Funciona a placa aqui? Funciona. Mas uma placa, só para vocês entenderem,
o tamanho mínimo dela é de 10 centímetros. Essa é uma lesão de 5 centímetros. E aí, eu faço o que com aquela metade da outra placa? Guardo para o dia seguinte? De maneira alguma. Se a placa é estéril, você abriu ela no dia, você tem que usar ela no dia. E aí já pensou você jogar produto fora porque a lesão tem 5 centímetros e a placa tem 10? Ah, Matheus, mas é só dobrar a placa. Tá, pessoal, mas aí é isso que eu quero que vocês entendam. Não precisa gastar com produtos caros em momentos que ela não vai ser bem utilizada para essa lesão. Ou ainda vai ser bem utilizada, mas você tem produtos específicos mais baratos, entendeu? Então esse é o segredo do manejo da lesão. Saber que fase da lesão que você está, qual que é o produto que você vai usar de acordo com o que a sua instituição fornece. Lembra que aqui a gente está falando de home care, tá? Não estamos falando de hospital, não estamos falando de particular, não estamos falando de clínica. Home care. Então eu tenho que trabalhar baseado no que a empresa vai fornecer. Não posso viajar na maionese aqui e vir, manda uma placa aí por dia, eu corto 5 centímetros aqui, os outros 5 eu jogo fora. De maneira alguma. Então, a gente está falando de desbridamentos. Desbridamentos enzimático, desbridamentos autolítico, e agora a gente vai falar do desbridamento instrumental.